Vamos lá, a aula de agora, política cambial. É bem tranquilo, tá bom? Você vai entender, lembra da aula de taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda versus com base em valores de outra moeda, né? Para $1 precisa de R$ 5. E a política cambial, basicamente, ela vai trazer para nós essa volatilidade, que a moeda pode se valorizar, a moeda pode se desvalorizar, ela pode ser também estática, né? Mas aí a gente vai entender os três tipos de políticas cambiais, três tipos de políticas cambiais que existem, tá bom? É bem simples. A gente tem a política flutuante, a gente tem a política fixa e a gente tem a banda cambial. Bora lá. A flutuante, como o nome diz, ela flutua livremente. Aqui, o Banco Central não vai intervir em nada no valor do dólar, por exemplo, ou qualquer outra moeda, né? Moeda estrangeira. Ele vai flutuar. Vai lá para R$ 10, vai cair para R$ 8, vai cair para R$ 5, enfim, vai flutuar sem limites. Máximos e mínimos, tá? E aí a gente também tem uma derivação que é a flutuante suja. A flutuante suja, diga-se de passagem, é a política cambial do Brasil no momento que a gente está gravando esse vídeo. Ela basicamente deixa flutuar, só que se o Banco Central em algum momento achar assim, nossa, tá muito caro, ou nossa, tá muito barato, a moeda tá muito valorizada ou desvalorizada, ela vai lá e injeta dinheiro na economia. Basicamente dessa forma que funciona a política cambial flutuante suja. Ela deixa flutuar, mas em algum momento que não existe valores determinados para isso, ela apenas acha que está valorizado ou desvalorizado, vai lá intervir no mercado. A política cambial fixa, como o nome diz, é fixo. Determinou que eu vou precisar, para comprar $1, eu preciso de R$ 4, por exemplo. Para sempre vai ser dessa forma. Por mais que tenha aquela saindo o dólar da economia, fica mais escasso, a tendência é que o dólar suba, né? A moeda, o real, se desvalorize perante o dólar, né? Então, nesses momentos, o Banco Central vai intervir muito forte para manter sempre na estaca de R$ 4 para $1, tá bom? Para não deixar que o câmbio suba, beleza? Aqui a gente tem a banda cambial. Banda cambial é um nível máximo e um nível mínimo. Dentro dessa banda a gente pode flutuar livremente. Como assim, Fábio? Bom, aqui ó, eu tenho um teto e eu tenho um piso, digamos assim. O meu teto é R$ 7 e o meu piso aqui seria R$ 3. Dentro de 3 a 7, eu posso flutuar livremente. Eu não tenho nada que impeça. Se passar de 7, o Banco Central vai intervir. Se passar de 3, o Banco Central também vai intervir. Fábio, qual que é a diferença da flutuante suja, então? A flutuante suja, a gente não tem essa espécie de meta, R$ 7, R$ 3, não tem. É apenas o como estiver o mercado naquele momento, beleza? Então, basicamente, são essas três políticas cambiais que você precisa saber. E eu trouxe um exemplo aqui, ó. Como que acontece? Fábio, então para todo mundo é bom que o dólar esteja a R$ 1. Por que o Banco Central não faz isso? Porque a gente tem que olhar dois lados. Vamos olhar a parte da exportação e importação. Se o dólar tiver 1 para 1, para o importador é interessante, porque pensar que você vai comprar o seu iPhone 13 Pro de $1.000 por R$ 1.000. Agora, se você for um exportador, você vai vender um saco de soja por $1.000, vai trazer R$ 1.000. Legal? Então, uma política cambial que traga o real mais valorizado perante o dólar é interessante para os importadores. Para os exportadores não é tão interessante. Agora, se a gente tem uma desvalorização do nosso real, a desvalorização quer dizer eu preciso de mais reais
para comprar o mesmo dólar, né? Basicamente assim, ó, tem uma forma aqui bem bacana de você entender essa parte de valorização, parte de desvalorização. Pensa que você vai na academia, legal. Na academia, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui que está escrito. Vamos lá, eu consigo tirar. Bom, ó, vamos lá. Na academia, você tem uma anilha, duas anilhas, 3, 4, 5. Cada uma pesa 10 quilos. Beleza? Pensa que você tem que levar essa anilha desse lado da academia para o outro lado. Legal. Se você for um bombadão, você for extremamente valorizado, não, eu sei, eu consigo, tudo mais, você vai pegar essas anilhas em uma mão e vai levar. Porque você é valorizado, então você precisa de uma viagem para levar as anilhas, 1 para 1. Eu tenho $1 e eu preciso de R$ 1 para comprar esse dólar, tá bom? Então, 1 para 1, extremamente valorizado. A nossa moeda, o real, está valorizada, tá 1 para 1, tá bem páreo. Agora, se você é um frangolino, né? Se você não tem força, você vai precisar do quê? Você vai precisar de 3 viagens, até quem sabe 5 viagens. Então você tem $1 para R$ 5. Que reais? $1. Beleza. Então aqui, nesse nosso exemplo, você vai pegar 10 quilos, vai levar. Vai pegar 10 quilos, vai levar. Vai pegar 10 quilos, enfim. Você é um frangolino, você não é musculoso. Você precisa de muitas viagens para fazer levar a mesma quantidade, que é 50 quilos de anilha, tá? A ideia aqui nesse meu exemplo de R$ 5 para $1, a moeda está totalmente, não totalmente, mas está desvalorizada. E ela não tem tanto poder de compra. Eu preciso de mais reais para comprar o mesmo real. Eu preciso de mais reais para levar a mesma quantidade de anilhas, tá bom? Então, essa representação aí de frangolino, maromba, lembra disso? Um maromba é uma moeda valorizada. Ele leva muito páreo, 1 para 1. Eu preciso de uma viagem para levar 50 quilos. Agora, um frangolino não. O frangolino ele precisa de 5 viagens para levar os mesmos 50 quilos, 10 quilos por viagem. Tá bom? Então essa brincadeira nos retrata. E voltando ao exemplo anterior, para o exportador é interessante que esteja desvalorizado. Por quê? Porque ele vai vender por os mesmos $1.000 e pensa que seja $1 para R$ 5. Quando ele for converter a moeda do dólar para o real, né? Porque ele vai gastar aqui no Brasil. No Brasil ele precisa gastar em reais, então ele vai fazer a conversão. Ele vai pegar $1.000, vai multiplicar por R$ 5 e vai ter R$ 5.000. Então, para o exportador, uma moeda desvalorizada é bom. Para o importador, uma moeda valorizada que é bom. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Olha aqui, eu trouxe um exemplo. Uma moeda, R$ 1 desvalorizado, deixa eu mudar de cor aqui, ó. R$ 1 desvalorizado é igual a $1 valorizado. Eu estou usando o dólar como exemplo, mas pode ser qualquer outra moeda, tá bom? Bom, aqui ó, então quando tem um desvalorizado, o outro tá valorizado. Aqui ó, eu preciso de R$ 6 para comprar $1. Legal. Aqui tá favorecendo quem? Exportações. Ó, aquele exemplo que eu acabei de dar. Eu vou exportar uma saca de soja, por exemplo. Eu vou vender por R$ 1.000. $1.000, desculpa. Quando eu trouxer para o Brasil, eu vou ter R$ 6.000 usando essa cotação. Mais turistas no nosso país. Por quê? A moeda deles tem muito mais valor. Ó, o dólar está valorizado. Então, para ele gastar aqui, ele vai trazer $1.000 para o nosso país, ele vai conseguir comprar equivalente a R$ 6.000 na nossa moeda. Tá bom? Então, beneficia os turistas. Aqui, ó, em contrapartida, você concorda comigo que vai aumentar a entrada de dólar na nossa economia? Porque tá vindo mais turistas, tô exportando mais, então eu vou exportar, vendendo dólar, trago dólar para nossa economia, troco, né? Então tá entrando muito dólar. Questão oferta e demanda. Quando entra muito uma coisa em um determinado mercado, o que acontece?
a gente tem a desvalorização dessa coisa, no caso, o dólar. Então, muito dólar na nossa economia, o dólar vai desvalorizar. E aí, em contrapartida, o real vai se valorizar. Então, a nossa nova cotação, aqui tá errado, estagiário. O estagiário errou aqui, ó. Aqui não é real, tá, pessoal? Aqui é dólar, aqui, ó. USS, né? Dólar. Então, aqui eu preciso de R$ 2,50 para comprar o mesmo dólar. Olha como está muito mais barato, digamos assim, né? Então eu estou favorecendo as importações. Eu vou poder comprar aquele meu iPhone 13 Pro por $1.000. Aqui eu vou gastar só R$ 2.500, ao invés de gastar R$ 6.000 na cotação anterior nesse exemplo. Em contrapartida, eu tenho menos turistas, né? Por quê? A moeda deles está desvalorizada. Ó, chegando mensagem aqui, ó, atrapalhando nossa aula aqui, ó. Deixa eu deixar no mudo. E aí, segue o fluxo. Diminui a quantidade de dólar na nossa economia, né? Sai, né? Com a saída do dólar. Temos saída de dólar diminuindo a quantidade de dólar na nossa economia. E aí, o que acontece? O dólar se valoriza porque eu tenho pouca quantidade daquele produto, né, daquele dólar, daquela moeda, isso vai se valorizar. Pensa assim, por que um Uno é tão barato e uma Ferrari é tão cara, né? O valor, né? Você encontra muito mais Unos no mercado do que Ferraris, né? Enfim, essa ideia de oferta e demanda. E aí você desvaloriza e segue o fluxo, tá bom? Esse fluxo é um fluxo infinito e o Banco Central tem que estabilizar para incentivar tanto os exportadores como os importadores. Beleza? Bem tranquilinho aqui. E como a prova pode te pedir esse assunto quando não há intervenção no mercado de moeda nacional. Estamos falando de qual regime? Não há intervenção, é o câmbio flutuante, tá bom, pessoal? Não é o câmbio fixo, não é a banda cambial. Banda cambial tem sim a flutuação livre, mas tem um teto e tem um piso. Então, se chegar nesse teto ou nesse piso, há intervenção do Banco Central, tá? Sem banda cambial, a gente não pode afirmar, porque sem banda cambial pode ser câmbio flutuante sujo ou câmbio fixo, tá bom? Então essa é a ideia aqui, alternativa A para nós, muito fácil. Até a próxima aula.